Caríssimo diácono Joaquim, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos diante do Evangelho dos discípulos de Emaús, e aqui tem coisas muito importantes para a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. Veja, temos dois discípulos que estão voltando para Emaús. Nesse contexto, voltar para Emaús significa voltar para a vida antiga, significa voltar para a vida velha, voltar para os seus afazeres, para o seu cotidiano. Depois deles terem conhecido Jesus, vistos muitas maravilhas realizadas por Jesus, agora eles estão voltando para Emaús decepcionados. Diz até que eles estavam tristes. Numa outra tradução diz que eles estavam com o rosto acinzentados. Então veja, eles estavam voltando totalmente desanimados para Emaús, porque aquilo que eles esperavam que Jesus fosse realizar, Jesus não realizou. Eles tinham uma ideia de Jesus triunfante, que ele iria constituir um grande exército, e com esse exército, Jesus então iria libertar Israel da opressão, sobretudo do Império Romano, e nada disso aconteceu. Aparentemente parece que Jesus fracassou, inclusive, quando Jesus chega até os discípulos de Emaús, e chega de forma forasteiramente, silenciosamente, discretamente, Jesus pergunta a eles o que eles estavam conversando. E aí eles dizem: por acaso tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E aí Jesus diz: mas o que aconteceu? Aconteceu que mataram Jesus de Nazaré, um poderoso profeta, poderoso em obras, em palavras. As nossas autoridades mataram ele, crucificaram ele. Ou seja, fracassou. E eles estavam tristes, desanimados. E aqui tem um grande ensinamento para nós. Eles estavam caminhando sem Jesus, estavam voltando para Emaús, como eu disse. E quando nós caminhamos na nossa vida sem Jesus, nós ficamos semelhantes aos discípulos de Emaús, ficamos entristecidos, ficamos desanimados, ficamos acabrunhados, ficamos com o nosso rosto acinzentado, sem luz, sem brilho da presença de Deus, porque o pecado vai obscurecendo o nosso interior, e o nosso rosto, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso ser, vai refletindo a falta de Deus, através do nosso rosto. O nosso rosto expressa como está o nosso interior. Mas quando nós caminhamos com Jesus, quando Jesus caminha conosco, o aspecto é outro. Veja o que acontece com os discípulos de Emaús, de uma situação, de uma condição de tristeza, de lamento, eles vão se tornar pessoas ali totalmente alegres, quando descobrirem que aquele que estava caminhando com eles é Jesus, é o Mestre, é o Senhor. E fazer um acampamento como este, como tantos outros, é fazer esta caminhada com Jesus, é ouvir a sua palavra, porque depois Jesus vai explicar para eles as Escrituras, que era preciso que o Cristo sofresse. Então, estar num acampamento como este é uma graça, é uma bênção, é um privilégio, porque Jesus, no retiro, e vocês podem falar isso mais do que eu, Jesus vai chegando de mansinho e vai nos cativando, vai nos
nos envolvendo, vai nos conquistando, e quando nós menos esperamos, estamos totalmente apaixonados por Jesus. É assim ou não é? É assim. Às vezes nós entramos no retiro, como os 2 discípulos estavam caminhando, entramos sem disposição, sem vontade nenhuma, tristes. Por que eu vou ter que passar o final de semana neste lugar? E não falo só do acampamento dos sentinelas, falo dos acampamentos de casais e tantos outros acampamentos. Muitas vezes nós chegamos como os discípulos de Emaús, claro, situações diferentes, eles tinham perdido o mestre deles, mas nós, às vezes apegados tanto ao mundo, às coisas do mundo, quando nós chegamos aqui, nós ficamos como eles, tristes. Mas Jesus vai nos envolvendo, é aquela acolhida amorosa, aquela acolhida afetuosa, são aqueles momentos íntimos com Deus, e aí o nosso coração vai se ardendo por Deus, vai ganhando um ardor. O que diz os discípulos de Emaús, depois que eles reconhecem Jesus ao partir do pão? Eles dizem o quê? Não nos ardia o coração quando Ele nos falava pelas Escrituras? Então, à medida que eu vou aprofundando no retiro, eu vou caminhando com Jesus no retiro, o meu coração vai ardendo, vai ardendo, vai ardendo, vai ardendo. Como que se Deus abrisse uma ferida dentro de mim. E de fato é isso que Deus faz, é isso que o amor de Deus faz. Ele abre uma ferida dentro de nós. Uma ferida do seu amor. Para que nós nunca mais esqueçamos desse Deus que é maravilhoso e que nos ama imensamente. São João da Cruz fala disso, da ferida que Deus abre. E essa ferida que Deus abre com o seu amor, como Ele abriu no coração dos discípulos de Emaús, é só uma centelhazinha, uma fagulhazinha do seu amor. Você imagina se Deus manifestasse o seu amor por inteiro, nós não resistiríamos, não aguentaríamos a força do poder do amor de Deus por nós, nós morreríamos. É só uma centelha, como diz São João da Cruz, uma fagulhazinha, mas essa fagulhazinha, essa ferida que Deus abre, muda tudo. Não dá mais para ser os mesmos depois que somos feridos por Deus, quando Ele faz o nosso coração arder por Ele. Então o caminho com Cristo, o caminho com a sua palavra, com o seu ensinamento, vai fazendo com que Ele vá abrindo essa ferida de amor, que Ele vai nos seduzindo, como diz o profeta Jeremias, Ele nos seduz. E nós cantávamos que éramos amados do Eterno, e diz o próprio profeta Jeremias, que Deus nos ama com um amor eterno. Então Deus abre essa ferida dentro de nós. O retiro é esta oportunidade, é esta ocasião que Deus tem para nos ferir com o seu amor, para que nós caminhemos de fato com Ele. E aí veja, diz que os discípulos chegaram, Jesus vive, Ele me faz vencedor. Veja, Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, e veja só, diz que eles já estavam chegando no povoado, e aí Jesus faz de conta que vai para outra direção, e o que eles fazem? Eles dizem, Jesus fica conosco. Já é tarde, a noite já está chegando. E diz então que ao partir do pão, Jesus se revela a eles e eles reconhecem Jesus ao partir do pão. Então veja, fazer este retiro é dizer para Jesus, Jesus, fica comigo, não se afaste de mim, caminhe comigo.
quero ser íntimo do teu coração, venha para a minha casa. Como eles fizeram, os discípulos disseram, fica conosco, Senhor, vocês também fizeram isso. Talvez não disseram essas palavras, mas de um outro jeito disseram, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história, permanece comigo. E à medida que Jesus foi ficando com vocês ao longo desse retiro, Ele se revelava e se revela, e vocês foram reconhecendo Jesus como o tesouro mais precioso e belo da vida de vocês. E aí o coração de vocês, ao invés de um coração acinzentado, se tornou um coração cheio de alegria. E isso é verdade, porque vocês entraram aqui pulando. Essa alegria não é do nada. Essa alegria vem de Deus. Jovens são tímidos. E se não é Deus que move nesses lugares o coração de vocês, vocês não pulam, vocês não gritam, vocês não cantam, vocês não louvam. Então essa alegria mostra que vocês reconheceram Jesus na palavra e ao partir do pão, porque certamente teve adoração. E vocês reconheceram Jesus. Jesus os fascinou, os cativou. E aí já vou finalizando a homilia. O que aconteceu com os discípulos de Emaús? Depois que eles reconhecem Jesus, voltaram para Jerusalém. Voltaram rapidamente, alegremente, para dizer, Jesus está vivo, Jesus venceu, que é o tema. Ele vive, Ele reina, Ele é o vencedor, Ele é tudo. Então, terminando esse retiro, na verdade não termina, continua, porque agora vocês, como os discípulos de Emaús, têm que sair daqui e proclamar Jesus como Senhor, como Salvador, como vencedor de tudo. Como eu dizia hoje de manhã na missa para a catequese, eu digo para vocês, vocês precisam levar esta alegria de Deus dentro das escolas aonde vocês estão. Vocês precisam levar Jesus, mesmo que eles queiram tirar as cruzes, mesmo que eles queiram paganizar as escolas, mesmo que eles dizem que o Estado é laico, vocês que têm o fogo do amor de Deus, a alegria do Cristo ressuscitado, vocês precisam levar esta alegria para dentro das salas de aulas e salvar jovens que ainda não conhecem Jesus, que ainda não sentiram o ardor da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade. Vocês precisam levar Jesus aonde vocês estiverem, no treino de futebol, no balé, não importa, vocês precisam levar este fogo, esta alegria aos corações que ainda não conhecem Jesus. Amém? E vocês chegam aonde eu não posso chegar, porque muitas vezes as portas das escolas e das universidades são fechadas à igreja. Graças a Deus a Univale não é assim. Deus seja louvado. Não conheço as outras. Mas veja só, vocês precisam ir lá, porque o padre não chega, mas vocês chegam em pessoas que nós não chegamos. E vocês podem cativar essas pessoas para Jesus, com a alegria de vocês. Vocês podem dizer, eu conheci o verdadeiro amor. Não o amor que a TV prega, que as redes sociais pregam, que os youtubers pregam, que os influencers pregam. Não, eu descobri o verdadeiro amor. Eu descobri o amado. O que me ama com amor eterno. E que venceu a morte. E que me dá a vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.